Olá pessoal, tudo bem? Aqui é José Guimarães, no canal Direito a Volver. Hoje vamos fazer um vídeo sobre as eleições, né? E eu vou falar sobre eleições e comentar sobre se os votos ou são auditáveis ou as eleições não são confiáveis. Isso aí é uma minha opinião. Eu tenho medo que a minha opinião seja crime, mas eu achei que no Brasil não existia crime de opinião. Então estou dando a minha opinião aqui. Começar com uma série de coisas que eu li e juntei aqui numa sequência, não necessariamente perfeita, mas achei interessante, que é o seguinte: para se ter democracia, nós temos que ter lei e ordem, temos que ter liberdade de imprensa, temos que ter o voto, temos que ter eleições, e as eleições têm que ser transparentes. E tem que ter a certeza que todos os votos serão contabilizados, porque o que importa realmente é um voto, é aquele que deu a vitória para o cara que ganhou a eleição. Todos os votos são importantes. Não podemos deixar de contar nenhum voto ou que o voto que foi digitado para um seja feito para o outro. Mais uma vez, eu preciso pedir a vocês que, por favor, subscrevam o canal, comentem, mandem para alguém que está na dúvida se quer ser Bolsonaro ou não. Quem sabe a gente pode influenciar essa pessoa positivamente, tá? Obrigado. Vamos começar então o vídeo de hoje. Eu vou começar falando de um cara chamado Antonio Gramsci. Antonio Gramsci foi um filósofo italiano, um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, e foi o criador do movimento marxista cultural, em 1930. E ele dizia que esse movimento, a teoria dele, era o seguinte: quando você faz uma revolução marxista, como foi feita na União Soviética, na ponta do fuzil, você pode ter pessoas que estão submetidas àquilo ali por medo, porque não tem como enfrentar um fuzil. Mas quando as pessoas vão para aquele caminho por opção racional, eles não vão embora. Eles estão convencidos que aquilo ali é o bom, é o certo. Então o que ele propôs nessa teoria dele aí? Vamos aparelhar o Estado, vamos aparelhar todas as instituições para que as pessoas sejam criadas nessa mentalidade. Então, assim, a gente começa com uma criança de 7 anos no colégio, né? Então, a criança sai de casa, o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar e deixa a criança na escola. E o professor passa 4, 5 horas dizendo para essa criança o seguinte: tudo que o pessoal da esquerda faz é lindo, é maravilhoso, é comprometido com o social, é comprometido com as pessoas mais necessitadas. Tudo que a direita faz é ruim, eles são genocidas, são xenófobos, são preconceituosos, eles são horrorosos, são assassinos. É uma coisa assim. Então, ele é criado assim a vida inteira. Então, esse menino vai chegar na faculdade um dia e lá vai ter o final da formação dele profissional junto com a formação esquerdista gramsciana. Quando esse cara sair da faculdade, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em diversas áreas da atividade humana, que são os que trabalham, né? Porque normalmente o esquerdista é vagabundo. Né? Vai trabalhar em área cultural, por exemplo. Os artistas da Globo, tudo de esquerda. Por quê? Porque é legal ser de esquerda, é cult, eu sou ligado às necessidades sociais e tal, não sei o que lá, mas divulgam sempre a mensagem. Então tem até um filme que o Olavo de Carvalho falou sobre isso aí, que é muito interessante, um filme chamado Deliverance, com a Meryl Streep e o Kevin Bacon, onde ele tentam mostrar lá para o público, né, o seguinte: ela vai remar num rio no interior dos Estados Unidos e uns caipiras lá, rednecks, fazem barbaridades. Então é o seguinte: ela de Chicago, beautiful people, inteligente, sensível, vai para o interior dos Estados Unidos. Muito bem. Ele esqueceu de mencionar que Chicago é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Que lá, praticamente, você é mais um número na multidão, ninguém te dá bom dia, ninguém fala contigo. Então é mentira. Chicago só é bonito em filme, tá? Ou se você está exatamente na roda super especial. Se você está andando na rua na hora errada, no lugar errado, você vai morrer, ok? Porque lá é violento. Em compensação, se você for para o interior dos Estados Unidos, lá no Rednecks, você vai ser tratado com respeito, com carinho, com atenção. Ninguém vai te incomodar. A criminalidade lá é praticamente zero. Sabe por quê? Lá o cara matou, normalmente não chega nem a julgamento. Não tem jeito.
Isso aí é o que eles tentaram transmitir. Ah, uma das coisas que mais me preocupa nesse aparelhamento total são as igrejas, que isso aí, na minha opinião, seria a última barreira que esses caras teriam para fazer as coisas que eles querem. Quando você começa a ver padre defendendo o esquerdista, eu fico pensando, ou esse cara ou é cristão ou é de esquerda, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como. Quem leu a palavra de Jesus viu que nunca Jesus deu o que era de outros para os pobres. Jesus dava o que era dele, ou ele produzia. Isso não existe, você arrancar de alguém para dar para alguém. Isso não existe. Ele pregava o amor, a compaixão, a atenção, o carinho, o perdão. Mas isso que eles dizem que não existe. Isso não existe na palavra de Jesus, tá? Eu sou católico, não sou um grande especialista em Bíblia, não. Eu leio, mas não sou um grande especialista. Por favor, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendo, Jesus não pode ser dito que era socialista, e eu não entendo como é que um padre pode ser socialista. Para mim não tem sentido. Né? Bom, chegamos então à máquina pública. A máquina pública sendo aparelhada, eles vão interferir em todo o processo do governo. Tudo que acontece no governo passa pela mão desses caras. Com isso, a gente vai chegar no primeiro ponto, que é o ponto mais nevrálgico desse nosso vídeo aqui hoje, que é o judiciário, né? E como qualquer máquina pública, qualquer órgão público, está sujeito a isso aí, né? Então, o nosso judiciário, por exemplo, hoje em dia, tem 9 ministros nomeados pelos esquerdistas. 9 dos 11, 9 são nomeados pelos governos de esquerda. E eles, alguns deles, não têm o menor pudor de admitir o passado, de declarar o que fizeram, e outros continuam no ativismo político se colocando em oposição ao presidente. Então, por exemplo, tá em vídeo isso aí, inclusive. Eu não estou dizendo, não, ministro Barroso, desculpe, mas o senhor falou isso aí. No encontro Brasil Conference em Harvard, nos Estados Unidos, o ministro Barroso disse que o Bolsonaro era o inimigo, o presidente da República do Brasil era inimigo do judiciário. A deputada de esquerda questionou sobre a segurança da democracia brasileira. Bom, já tem uma coisa errada aí. Esquerda e democracia não podem ser conjugadas na mesma frase. Eles não têm democracia na esquerda. E o ministro disse o seguinte, que nós vamos vencer porque nós somos o bem. Se eles são o bem, quem é o mal? É o presidente da República? Ministro Barroso, o senhor falou isso aí, desculpa, está gravado. Tudo bem. Não poderia ter feito isso nunca, ministro. Desculpe. Isso aí, mesmo que o senhor pense, o senhor não pode falar um troço desse. Temos também o outro ministro, o ministro Lewandowski, que nesse mesmo encontro, também está gravado, falado por ele dizendo o seguinte, bom, ele começou fatiando a Constituição do Brasil no impeachment da estocadora de vento, da ANTA, para que ela saísse do governo, mas não perdesse os direitos políticos, né? Isso não existe na lei. E ele disse o seguinte, que o STF, durante o speech dele, ele falou que o STF proibiu o presidente da República de tomar decisões sobre o que fazer durante a pandemia, que os governadores e prefeitos teriam precedência sobre isso. E logo após ele disse que o presidente era um negacionista e que nós teríamos tido mais mortes do que poderíamos ter tido por causa do presidente. Bom, ele precisa escolher. Ou o presidente pode interferir e ser culpado pelo que ele fez, ou ele não pode interferir e não pode ser culpado pelo que os outros fizeram. Agora, não dá para você fazer os dois. E o ministro Lewandowski fez isso aí de própria voz. Eu desaprendi a falar português, ou o ministro Lewandowski cometeu um erro grave aí de o que aconteceu de fato, né? Tudo bem. Existe um outro togado que ele era afiliado ao PT, ele fez campanha aberta para a ANTA, admite isso abertamente, ele era advogado do MST, e ele foi que soltou o Nove Dedos agora, o pudim de cachaça. Foi solto por ele, disse que agora não, essa vara aí de Curitiba não serve, tem que ser de Brasília. Então tá tudo suspenso, o cara pode se candidatar a presidente da República.
Peraí, o cara foi preso por roubar e pode ser candidato a presidente da República? Tá estranho, né? Muito estranho. E ele também faz uma oposição ferrenha ao presidente e a tudo que se pede a ele fazer para melhorar a transparência nas eleições. Não existe nada de errado em pedir transparência nas eleições. As eleições pertencem ao povo. Numa democracia, quem manda no governo é o povo. Eles precisam entender isso aí. Leiam o que significa democracia, por favor. Está na internet, é fácil, não é difícil. Democracia é a vontade do povo. Ponto. O senhor é apenas um empregado do povo. Aliás, vive do que o povo paga de imposto. O senhor tem que fazer o que o povo manda. O senhor não pode fazer o que o senhor quer. Então, o povo quer voto impresso. O senhor tem que aceitar. Agora, não é só o povo, não. Os representantes do povo no Congresso Nacional já propuseram várias vezes, diversos parlamentares de diversos partidos. Estou falando só do Bolsonaro, não. Estou falando de esquerda também. Lula, FHC, Requião agora que falou sobre isso. Pedindo que se fosse voto impresso, porque a urna realmente não tem como auditar, não tem como você saber se o que você apertou ali saiu lá no final da linha, né? E só para você ter uma ideia, como esse nossa urna é uma coisa tão complicada, mas tão complicada, que é considerada inconstitucional na Alemanha e no Japão. Na França, o voto é em papel até hoje, não tem nem urna, é papel. Em Portugal, é em papel. E o ministro veio aqui acompanhar as eleições aqui e falou que maravilha de eleição. Em papel. Por que no Brasil tem que ser uma coisa que é só eletrônica, é só virtual e não tem como confirmar? Por quê? Urna de primeira geração que tem 30 anos. Não tem sentido isso aí. Não tem sentido nenhum manter esse troço. Não tem sentido você não aceitar fazer uma coisa mais segura. Empresas que investem bilhões em segurança de internet são invadidas. O próprio TSE admitiu que a urna foi invadida por 9 meses. Quer dizer, o mainframe lá do TSE foi invadido por 9 meses por um hacker. Eles admitiram isso aí. Então, ela é violável, porque eles disseram que é. E não querem mudar, não querem melhorar nada. Por que não? Não tem sentido nenhum. Bom, para que isso tudo fosse mais fácil, se nós tivéssemos uma imprensa decente, a imprensa estaria denunciando isso aí direto, mas a imprensa apoia. Incrível, né? Isso até me lembra um cara que eu admiro profundamente, que, na minha opinião, foi um dos maiores líderes democráticos que o Brasil já teve em todos os tempos. O nosso imperador, Dom Pedro II. Ele dizia que a imprensa era fundamental para qualquer democracia. É quase que um quarto poder. Eles têm que denunciar tudo que eles veem de errado. A função deles é essa. O que o nosso imperador não sabia é que os nossos jornalistas são tão enviesados, fora da sua obrigação de informar, eles não respeitam o que eles aprenderam, quer dizer, o que deveria ter aprendido na faculdade, que é informar o fato e deixar por conta da pessoa decidir o que ela pensa. Eles, bem pagos, publicam qualquer coisa. Por exemplo, eles inventam até palavras novas para não admitir que o Bolsonaro está certo. A economia despiorou. Procura no dicionário. Não tem. Eu procurei e não achei despiorou no dicionário. Desculpa, eu não olhei no Aurélio, porque eu não tenho Aurélio aqui em casa, não, mas eu olhei aqui na internet e não apareceu. Despiorou, diz que não existe essa palavra. Né? Ou a taxa de desemprego caiu, mas... Como assim mais? Não tem mais. A taxa de desemprego caiu. Que bom, né? Mais brasileiros empregados, trabalhando e ganhando dinheiro honestamente. Mas a nossa imprensa não consegue. Eles são de um baixo nível terrível, né? Uma coisa assim impressionante. Bom, isso aí é a nossa situação atual, né? As ruas mostram um presidente que vai às ruas de surpresa, sem marcar nada, e mostram multidão atrás dele, honrando o cara. O outro é recebido por 50 seguranças, 5 puxa-sacos e 500 pessoas que chamam dele de ladrão. Só que as pesquisas mostram outra coisa.
mostra que o pudim de cachaça vai ganhar no primeiro turno com 171% dos votos possíveis no Brasil. Eu não sei como é que isso aí pode ser possível, o cara não pode nem ir na rua, né? Com isso, me leva ao ponto final desse vídeo, que é o seguinte: com o judiciário fazendo oposição aberta ao presidente da República, com a imprensa batendo no presidente da República todos os dias e não noticiando nada que existe de errado do outro lado. Tudo que tem do outro lado, a imprensa finge que não vê, deixa para lá, dá uma apagada na história e tal. Tudo que o presidente faz, mesmo que seja a coisa melhor do mundo, eles dão um jeito de criticar. Com tudo isso aí em volta, quem controla a eleição são as pessoas que fazem oposição a ele e declaram abertamente isso aí, né? Esses caras, além disso, nós já vimos, inclusive, que as urnas não são auditáveis, até porque o PSDB, eles perceberam que não conseguiam auditar as urnas e perderam a eleição em 2014. Né? O Aécio sentiu isso na pele. Com tudo isso aí que eu falei, e mais, os votos são contabilizados em uma sala com uns poucos burocratas que ninguém sabe quem são, nem de onde vieram, nem qual é o compromisso deles na vida. Esses caras vão me dizer quem é o presidente que foi eleito. Como é que eu vou saber que isso aí está certo? Não tem como saber. Tá? Meus amigos, por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção. Aliás, valeu. Estamos com mais de 100 seguidores hoje. Eu fiquei muito feliz com isso aí. Não percam a esperança do Brasil. Que Deus nos abençoe.